Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e também com o nosso intérprete Natan. Olá, Natan, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre os métodos de avaliações físicas. Qual que é o objetivo dessa nossa aula? Então, o objetivo é que vocês consigam compreender as questões biológicas, ergonômicas e fisiológicas pertinentes à ginástica de condicionamento físico. Então, tem tudo a ver a questão das avaliações com as ginásticas de condicionamento físico e a gente vai entender um pouquinho por quê. Alguns questionamentos, algumas perguntas para que vocês respondam aí da maneira que vocês conseguirem. Um praticante assíduo, uma pessoa que pratica sempre exercício físico, ele precisa fazer uma avaliação física? O que vocês acham? A pessoa que pratica atividade física, já faz anos que ele pratica, vocês acham que ele precisa fazer uma avaliação física ou não? A avaliação física é realizada somente quando inicia o programa de treinamento? Vocês acham que a pessoa ela faz essa avaliação só quando vai começar a treinar? Então, por exemplo, a pessoa já tem 40 anos, ela treina desde os 18. Então, ele fez uma vez lá a avaliação e não precisou fazer mais. O que vocês acham? Como você avaliaria uma pessoa no quesito físico? Se eu dissesse para você, pense agora no teu responsável. Pensa aí, pode ser a mãe, o pai, a tia, o tio, com quem vocês moram. O responsável teu. Como que você avaliaria essa pessoa se eu perguntasse para vocês, como que ela é fisicamente? O que você diria? Como que você avaliaria ela? Ah, professor, eu acho que ela não é muito boa fisicamente porque ela tem dificuldade de subir a escada, ela sobe a escada e já está esbaforida ali no final. Como que você avaliaria? Vamos tentar responder isso durante a aula. Vamos definir o que é essa avaliação física. Então, é um procedimento realizado por um profissional, né, no indivíduo que vai fazer alguma atividade física ou treinamento. Tá? Então, é uma pessoa que está bem ilustrado, né? O professor está ali esperando com um cronômetro bem típico do avaliador físico. Ele vai fazer a avaliação nessa pessoa que vai começar um treinamento físico ou então alguma atividade, vai começar na academia, num esporte, enfim, na ginástica. Um pouquinho mais de definição. É uma coleta de dados das medidas corporais antes da adesão ao treinamento. Então, antes de treinar, ele faz essa coleta de dados. E durante o processo, então respondendo a nossa pergunta, eu tenho que fazer também durante o processo para ver se eu evoluí, como que está isso aí, como é que eu consigo mensurar essa avaliação. Eu não posso só avaliar e esquecer, eu tenho que sempre estar avaliando, a fim de verificar a evolução do corpo com a prática da atividade. Então, a gente tem que ver se ele está evoluindo, então é importante que seja realizado sempre, né, de tempos em tempos. Com esses resultados, o profissional ele vai fundamentar a sua decisão sobre o método, o tipo de exercício e demais procedimentos para a prescrição de exercícios físicos e esportivos. Olha que importante que é a avaliação física. Então, a partir dos resultados que ele obtém nessas avaliações, ele vai prescrever, olha lá, como está dizendo aqui, ó, vai decidir sobre o método, tipo e demais procedimentos para que ele diga, olha, esse aluno ele pode fazer esse tipo de atividade ou esse aluno ele não pode fazer esse tipo de atividade. Isso é muito importante. Então, olha como é importante a avaliação física dessas pessoas que estão iniciando o programa de treinamento, uma ginástica ou exercício. Trouxe aqui para vocês para a gente diferenciar algumas nomenclaturas, tá? Então, vamos lá. Atividade física e exercício físico são diferentes. Então, atividade física é qualquer movimento voluntário produzido pela musculatura que resulte num gasto de energia acima do nível de repouso. Então, é um movimento voluntário. E o exercício físico é qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física em geral e tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. Aptidão física, né, e saúde. Aptidão física é a capacidade de realizar as atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Está relacionada à saúde e também à prática de atividades físicas e tarefas do dia a dia. O que seria isso então? É a capacidade de realizar atividades cotidianas, varrer a casa, coisas que são do nosso cotidiano, ir até a escola, voltar. Então tudo isso está relacionado à questão da aptidão física. Tá?
A saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Para você estar bem de saúde, você tem que contemplar esses 3 itens, tá? O bem-estar físico, não adianta eu estar bem fisicamente e mentalmente não estar legal. Da mesma forma que não adianta eu estar mentalmente bem e fisicamente não estar legal. Então eu tenho que estar com bem-estar físico, mental e também social, as interações sociais que a gente realiza. E não apenas a ausência da doença. Não é porque eu não estou com febre, não estou com dor de garganta que eu estou bem de saúde, né? Eu tenho que contemplar esses itens também. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Pesquise a rede social de alguma pessoa famosa que passe a imagem de ser saudável. Pratique exercícios regularmente. Relate por que você chegou a essa conclusão. Olha que legal, você vai entrar na sua rede social e vai pesquisar o perfil de alguém famoso, uma pessoa famosa. Que você pense assim agora e fale, quem que é alguém famoso no mundo? Né? Quem que é famoso que eu acho que é saudável? Então você vai pesquisar, né, essa pessoa, né, e vai relatar por que você acha que essa pessoa é saudável. Já voltamos. Quem que vocês pesquisaram? Fico aqui curiosa para saber quem que são as pessoas que vocês acham que são saudáveis e são famosas. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Muitos falam porque, professor, eu vejo que ele sempre posta o prato dele bem bonito ali, bem colorido, né? Aparenta ser uma pessoa saudável, então do treinamento que realiza, ou as coisas que posta, sempre está de bem com a vida. Então tem várias, né, várias definições aí que vocês podem dizer com relação a por que vocês acham que alguém é saudável. Continuando, vamos conhecer alguns testes realizados em uma avaliação física? Então não existe só um teste, existem vários. Então o profissional ele vai decidir qual que ele vai utilizar, qual que é a melhor avaliação que ele vai utilizar com aquele determinado aluno. Vamos ver algumas. A anamnese
essa é bem importante e acredito que todos, né, quase todos realizam, que é um questionário de perguntas-chave realizado para rastrear o estilo de vida e a ficha médica do aluno como hábitos alimentares, doenças hereditárias, alergias, peso, altura, medicamentos que toma ou cirurgias que já fez. É uma espécie de triagem. Então ali ele vai identificar se o aluno ele tem um sobrepeso, se ele toma algum tipo de medicamento. Então são várias perguntas que são feitas para o aluno para que o professor já parta dali para fazer a sua prescrição de exercício. Medidas antropométricas, que são as dimensões físicas de uma pessoa. São as dimensões físicas da pessoa. Como peso, altura, a circunferência do braço, da cintura, do quadril, do abdômen, tá? Então são as dimensões físicas. O que mais eu posso incluir nisso? As dobras cutâneas, a tricipital, bicipital, subescapular, axilar média, suprailíaca, coxa, peitoral e panturrilha. E cálculos também, como índice de massa corporal, que é o famoso IMC, percentual de gordura, índice de padrão de crescimento, relação cintura-quadril, etc. Então, olha quantos itens com relação às medidas antropométricas eu posso ter e posso pedir para que esse aluno traga o resultado e eu consiga avaliar ele melhor para prescrever o que ele vai realizar de exercício. Temos também a bioimpedância, que é um exame para fazer um levantamento da quantidade de gordura e água no seu organismo a partir de eletrodos colocados em pontos estratégicos do corpo. A bioimpedância, como vocês podem ver na imagem aqui, ele é um aparelho, pode ser deitado, em pé, em que você vai colocar, né, eletrodos no seu corpo em pontos estratégicos para que ele diga a quantidade de gordura e água que tem no seu organismo. Tá? Então é um teste bem bacana. Se não me engano, alguns watts, alguns relógios, eles já estão vindo com essa opção que diz para a pessoa, olha, né, também associado a isso, você tem que tomar água, enfim, né? Então, a tecnologia aí agindo também nas avaliações físicas. Testes funcionais, então são testes com relação à funcionalidade do nosso corpo, que tem o objetivo de identificar principalmente os déficits de movimento. São os movimentos em que eu não consigo realizar completamente, por exemplo. Força e equilíbrio. E analisar e avaliar o movimento humano em situações específicas, seja com objetivos de prevenção de lesão ou para direcionar o tratamento e alta do paciente. Então você vai fazer o teste funcional, ver aonde que ele tem a dificuldade, identificar, vai fazer um diagnóstico para que você possa tentar fazer com que essa pessoa seja, né, previna algumas lesões que podem vir futuramente, ou então tratar, né, e, consequentemente, ter uma alta aí. Outra avaliação física é a avaliação postural. Como que ela é feita? Então, através de fotografia de raio-x, então é tirada fotografia de raio-x, realizada por um ortopedista. Então, o ortopedista ele vai pedir esses exames e você vai levar o raio-x e verifica se a existência de anomalias na estrutura do esqueleto, como problemas de coluna, desvios nos joelhos e pés. A imagem aqui está bem visível, ó. Então aqui o raio-x de uma pessoa que está ok, né? E aqui do ladinho uma pessoa que está com problema, ó, desvio postural, quadril, joelho, né? Aqui no tornozelo, no pé. Aqui a mesma coisa, ó, tá? Azulzinho aqui e vermelhinho lá. Então é um desvio que não é uma anomalia, não era para estar daquela forma, né? Então, aí, se você vai entrar com os exercícios para tentar sanar esse problema. Testes neuromusculares ou resistência muscular localizada, RML, identifica a resistência física de grandes grupos musculares. Exercícios como agachamentos, abdominais, flexões são repetidos em máxima velocidade durante 1 minuto. Então, também é um tipo de teste que é realizado dentro das avaliações físicas. Flexibilidade é realizada sentada, tá? Então pode ser em pé também, a gente vai ver depois, com as pernas esticadas, esse é bem clássico. O aluno estende os braços com o máximo que puder, então ele vai estender o máximo que ele puder lá, até alcançar uma espécie de régua, conhecida como tábua de Wells, né? Wells, na marca limite que irá testar a flexibilidade do seu corpo. Também pode ser realizado em pé. Olha aqui na imagem, ó. Então ela está ali na tábua de Wells. Então ele está na tábua de Wells ali
e ela vai esticar o braço dela até onde ela alcançar. E daí ali em cima tem a numeração e depende de quanto você alcança, é a flexibilidade que você tem. É o resultado da flexibilidade que você possui. Chegamos no nosso segundo exercício. Você já realizou algum teste de avaliação? Alguma vez você já fez algum teste de avaliação? Se sim, compartilhe com os seus colegas como foi. Se não, pesquise algum desses e descreva como foi seu entendimento sobre o método realizado. Nós já voltamos. Retornamos, então espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade, né? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter realizado algum desses exercícios, alguma dessas avaliações. Vamos ver mais algumas. Egospirometria, então é utilizada uma máscara, essa máscara aqui da imagem, que abrange o nariz e a boca. Ela verifica a quantidade de oxigênio que é absorvido pelo organismo durante o exercício físico e define também o limiar anaeróbico, que é a quantidade de ácido lático nos músculos. Esse teste aqui, essa avaliação física, ela é muito pedida pelos profissionais. Tá? Por quê? Porque o professor ele vai, com esse limiar anaeróbico aqui, ele vai conseguir prescrever melhor os exercícios para os seus alunos. Tá? Então, a ergospirometria vai ter essa definição. Eletrocardiograma é indicado principalmente para as pessoas sedentárias, acima do peso ou com algum histórico de doença. Então, por que ela é tão pedida assim? Né? Por que ela, principalmente para essas pessoas? Por conta, né, de que a pessoa ela tem que tomar um cuidado maior, essas pessoas, para que não sofra, por exemplo, um infarto, por exemplo. Tá?
é realizado por um cardiologista e o exame ele vai permitir conhecer o esforço que o coração consegue atingir, sem chegar a uma sobrecarga. Por que sem chegar até uma sobrecarga? Porque é perigoso. Então ele vai ver até onde o coração consegue chegar sem chegar até essa sobrecarga, sem que haja essa sobrecarga para que ele não corra risco. Professora, isso tem a ver também, por exemplo, com uma pessoa que só joga no final de semana. Daí eu vi o cara lá jogando, né? O homem estava jogando e daí do nada ele infartou, caiu, morreu. Isso tem a ver? Tudo a ver. Por quê? Porque não deve ter feito um teste, não sabia até onde é o seu limite e era atleta só de final de semana e com isso o coração não estava, né, não estava preparado o suficiente e aí infelizmente acontece. É uma análise fundamental para que o próprio professor definir a intensidade dos exercícios e respeite os limites do seu aluno. Então, aqui já diz tudo, reforçando o que eu falei anteriormente. Quais são os materiais que eu posso utilizar, então, para realizar essas avaliações físicas? Então, alguns exemplos. Planilhas, adipômetro, fita, treino antropométrica, balança, estadiômetro, infantômetro, caneta de dermatografia, etc. Então, eu posso utilizar vários objetos para avaliar. E nosso terceiro e último exercício é com relação ao IMC. Verifique seu índice, converse com o seu professor e verifique se há uma tabela apropriada para a sua idade. Existem tabelas que são apropriadas para a idade e dependendo também se é masculino ou feminino. Então a gente tem essas tabelas, pesquisem aí que tem. Então qual que é o cálculo básico do IMC? O cálculo básico é esse aqui. O peso em quilos, né, dividido pela sua altura ao quadrado. Então, por exemplo, você tem de altura 1,62 m, você vai colocar 1,62 vezes 1,62. E lá em cima você vai colocar quanto você pesa. Peso 70 quilos, por exemplo. Daí você vai dividir o 70 pelo resultado que deu embaixo. E aí eu vou chegar no IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E aqui está a tabelinha, uma tabela bem básica, tá? Por isso que eu disse. Tem tabelas que são direcionadas à idade também, ao sexo. Então aqui está o resultado. Então, por exemplo, o resultado deu 25,4. Então, entre 25 e 29,9, eu estou aqui no sobrepeso, por exemplo. Tá? Só para vocês entenderem. Então, calculem aí, divirtam-se e até daqui a pouco.
Voltamos, espero que você tenha conseguido calcular. Se não conseguiu, peça auxílio do professor, com certeza ele vai te auxiliar. Aqui um pouquinho mais sobre dúvidas da avaliação física que vocês podem retirar, então deixo aqui um site. E os métodos de avaliações físicas, nós falamos sobre eles, falamos sobre vários. Falamos sobre a definição, alguns exemplos, né? Vários exemplos, inclusive, de testes e avaliações. E falamos um pouquinho também sobre os materiais. Eu gostaria de agradecer vocês, estudantes, obrigada, professores, obrigada ao nosso intérprete, Natan, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até logo.